Nós sabemos, amados, que tudo tem um preço. Isso até existem passagens nas Sagradas Escrituras que mostram isso. Para nós chegarmos a um patamar da vida, seja profissional, seja no ministério, seja no trabalho, em casa, enfim, em qualquer lugar em que vivamos, precisamos do aperfeiçoamento. É inevitável que alguém cruze o braço e diga: eu quero chegar em algum lugar. Não vai chegar. Tanto é verdade que precisamos nos esforçar para isto. E Deus, Ele confiou a nós, o santo irmão Aldo e a santa avó Rosa, quando Ele disse que a igreja apostólica ficou preparada, Ele confiou a nós talentos. Existe a expressiva de uma palavra em registro escrito nas Sagradas Escrituras que mostra muito bem isso. Certa vez, um homem dotado de muito talento, de muitos bens, ele teve que fazer uma viagem. E fazendo esta viagem, ele chamou 3 servos. Deu a um 5 talentos. Deu ao outro 2 talentos. E deu ao terceiro 1 talento. A palavra é clara. Aquele que foi fazer a viagem. E quando ele voltou, ele quis a prestação de contas. Aquele que tinha recebido 5 talentos, trabalhou, lutou, conquistou mais 5. Quando o Senhor chegou, ele apresentou ali os 5 que ele tinha recebido, mais 5 que ele tinha conquistado. O Senhor disse a ele: servo bom, trabalhou, se dedicou, no pouco fostes fiel, no muito te colocarei. Da mesma forma, aquele que recebeu 2 talentos, trabalhou, lutou, conseguiu mais 2. O Senhor aproxima-se dele e faz a pergunta, ele da mesma forma: está aqui os 2 talentos e mais 2 que eu conquistei. Servo bom, servo bom. Pela sua dedicação, no pouco tu fostes fiel, no muito também te colocarei. Aí aquele terceiro que recebeu 1 talento, enterrou. Ficou com medo, cruzou o braço, não quis ir à luta. A palavra, infelizmente, para ele não foi muito boa. A palavra do Senhor da vinha para ele não foi muito boa. Servo mau e negligente, enterrou o sonho. Amados, nós não podemos enterrar aquilo que nós recebemos de Deus. Recebemos uma missão, seja ela de pregar, seja ela de cantar, de reger, obreiro, diaconisa, os membros, todos nós recebemos uma missão. Não vamos enterrar aquilo que Deus nos deu para progresso, para crescimento, para a glória de Deus. Quando enterramos, às vezes, por algum motivo ou outro, fica difícil para a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos abençoar. Então vamos fazer que nem os 2 servos primeiros. Vamos descruzar os nossos braços, vamos trabalhar. A obra é grande, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo precisam muito dos pastores.
em linha de frente, de batalha, não somente para pregar, mas para comparecer em uma limpeza de um templo, enfim, compartilhar do ministério, atendendo uma porta, atendendo a mesa, servindo, porque somos obreiros. A Santa Rosa precisa dos coristas atentos. Chegou o dia de ensaio, estar preparados. Os irmãos cantaram um hino muito próprio agora há pouco, que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A Santa Rosa precisa da união fraterna deste povo, para que o ministério prossiga, até quando for da vontade de nosso Deus. Mas jamais, irmãos, nós devemos enterrar aquilo que nós recebemos. Sempre há o que aprender. Como falei aos irmãos, a Santa Rosa, ela ganhou o galardão de Consolador, sabemos disso. Temos plena e convicção e certeza, por 44 anos, o ministério do Santo Irmão Aldo provando esta verdade. Não teríamos tanta certeza se não fosse o ministério dele, mas tivemos compartilhando com um profeta amado, que por 44 anos deu-se em sacrifício, em luta, em batalha, para nos deixar preparados para continuarmos esta obra de caridade e fé, e dando a oportunidade de salvação e de regeneração à humanidade. Então, amados, não vamos enterrar aquilo que recebemos. Sempre há o que aprender. Às vezes, deixamos de compartilhar de algum trabalho por um motivo ou por outro. Às vezes, eu não vou na igreja porque lá eu vou ver fulano. Eu não vou numa limpeza porque lá eu vou ver fulano e eu não me dou bem com ele, não me dou bem com ela. Irmãos, não podemos fazer assim. Quando nós fazemos assim, nós estamos enterrando nossos sonhos, enterrando os talentos que nós recebemos. O Santo Irmão Aldo e a Santa Rosa precisa da nossa voz ativa. Sempre há o que aprender. Eu não vou nessa reunião porque eu não gosto daquele pastor, não gosto da mensagem dele. Amados, perde tempo quem pensa assim. Por mais simples que seja a palavra de um pastor, ela precisa ser respeitada. Muitas vezes, através de uma vírgula, de uma expressão, a Santa Rosa fala através dele ao nosso coração. Então vamos caminhar sempre unidos, como existe aí as afirmações, inclusive, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o Senhor, o vosso trabalho nunca e jamais será em vão. Tudo aquilo que você fizer, desde a limpeza, desde cuidar de um banheiro, desde cuidar de uma porta, desde executar um ministério do canto, na música, como regente, como participar de nossas reuniões, como os membros que para o ministério é uma honra receber os membros de nossa igreja. Por mais pequena que seja a cooperação, a parcela, estaremos cooperando com a Santa Rosa. Não deixe de cooperar. Ela precisa de você. Precisa do seu carinho, precisa da sua atenção. Lembre-se dos talentos, porque um dia o Senhor foi santo profeta Irmão Aldo coroado nos céus, mas um dia ele vai voltar e vai cobrar de cada um de nós os nossos talentos. O que nós temos para apresentar a Ele? O que nós teremos para apresentar a Ele? É como se Ele fosse fazer uma viagem, como um grande profeta de Deus foi preparado, está em nosso meio, mas nós não vemos mais Ele. É como se Ele fosse fazer uma viagem, se distanciou de nós, mas um dia Ele vai voltar, individualmente, ou quando a grande vitória da nossa Santa Igreja.
Então ele vai chegar e vai perguntar: o que você tem para apresentar? Quais são os talentos que você conquistou? Enterrou? Não. Então vamos firmes. A Santa Avó e com o Santo Irmão Aldo, mediante aquilo que recebemos. E como fala a palavra, cada gesto de cuidado é uma oferta de amor a Deus e aos seus santos e à igreja. Aí existe aí a convocação, pastores, diáconos, diaconisas, regentes, músicos e coristas, enfim, todos os que servem nos diversos ministérios, têm uma responsabilidade sagrada. E o apóstolo São Paulo nos lembra: tudo quando fizerdes, fazei de coração, como ao Senhor e não aos homens. Se encontra barreira para executar algum trabalho da igreja, por um ou por outro, lembre-se, você não está trabalhando para ninguém. Você está trabalhando para Jesus, para a Santa Avó Rosa e para o Santo Irmão Aldo. Então firme o pensamento neles. E na medida do possível, faça a sua oração, buscando eles, e eles provavelmente estarão prontos para nos ajudar. Tá bom, amados? Esta é a primeira mensagem que carinhosamente pude transmitir a todos. E eu afirmo aos irmãos, sem medo de errar: o tempo é curto. Não o desperdice. Cada minuto deve ser valioso. Faça valer a pena. Hoje estamos, amanhã não sabemos. É a palavra que eu deixo ao seu coração, em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Que os seus talentos sejam cada vez mais reforçados. Amém.